Bom dia da gente santa, tudo bem? Estamos ainda aqui em quarentena. O pessoal está resolvendo, as autoridades aqui da Bolívia estão vendo se vão suspender agora dia 30, se começa, continua. Olha aí a rua como é que tá. E o silêncio. Hoje é segunda-feira. Vou colocar isso aqui. Vamos lá. Eu sei que vocês estão cansados de ver a quarentena aqui da Bolívia, né? Mas hoje é um dia feliz para mim, viu? É o dia que eu posso sair pra rua. Aqui a gente tá, volto a dizer, a gente tá podendo sair só um dia na semana ainda. Estão falando que vai até dia 15, gente. Ninguém tá aguentando mais, Jesus Cristo. E eu fico pensando no pessoal lá na Europa, né? Que já estão desde o final de fevereiro nessa brincadeira. Tava conversando com o pessoal de lá. O pessoal dizendo assim, olha, a gente tá desde... Tem gente que tá no começo de março. Ó, mais de 2 meses, né? Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Mas eu não quero só mostrar hoje o deserto da rua, coisa e tal, mas eu queria falar um pouco sobre o chamado de Deus, né? Esse é um momento bastante crítico para quem faz missões, tá bom? Porque vocês sabem que o dólar tem aumentado bastante, ou melhor, o real tem perdido muito valor e isso reflete na finança aqui de missões. Vou pegar essa rua aqui, que ali por mais que não tem tanto movimento, mas essa rua aqui é mais deserta. A menina fica falando para eu não pegar a rua deserta porque ela tem medo. Se você ficar andando por rua deserta aí, você é assaltado. Mas um momento assim, a gente fica pensando bastante sobre o chamado, né? Aquilo que Deus tem falado. Eu estava esses dias meditando na vida do apóstolo Paulo, né? O chamado de Paulo, a vida de Paulo, o que aconteceu com Paulo. Isso fala muito para nossas vidas, né? Se a gente quer ser usado por Deus, principalmente quem quer fazer missões, tem que a vida de Paulo é referência. Então a gente pode ir lá para o capítulo 9. A gente pode ir no capítulo 9 e a gente vai ver que Paulo teve um encontro com Deus, né? Isso acontece com todo mundo que quer fazer missões, tá? Quem quer servir a Deus. Isso é para tudo, mas eu estou falando aqui de missões, que é o nosso tema, né? É o assunto que a gente fala aqui, mas é para tudo, né? Esse encontro com Deus, na realidade, é aquele momento em que você perde o controle da sua própria vida, em que você tem outros senhores, outras situações, pessoas e etc. que mandam em você. Mas aí, quando vem esse encontro, você começa a chamar quem é esse Senhor, né? E Paulo ele chegou quando ele encontrou ali com o Senhor Jesus, e Jesus falou assim, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Interessante que Paulo estava perseguindo a igreja, né? Primeiro, entender quem que é o Senhor, quem é que manda. Isso é fazer missões. Se você não entende quem é que manda, se você não entende quem é o Senhor de verdade, é muito complicado. A gente vê também no relacionamento de Paulo, do apóstolo Paulo, ou melhor, no encontro ali de Deus, do Senhor com Ananias, a revelação que Deus dá a Ananias de Paulo. O Senhor fala assim, olha, ele é um instrumento para levar a minha palavra aos gentios, aos reis, diante dos reis, e levar também a minha palavra aos judeus. Paulo teve essa tríplice função, né, no seu ministério. Isso, amado, me faz pensar que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Gente, é o deserto da rua, não é ninguém no meio da rua, meu Deus do céu. Sabe, eu fico vendo muita gente querendo fazer missões, querendo fazer a obra, e não compreenderam ainda quem que é o Senhor, quem é que manda, quem é que faz planos, quem é que dita o teu propósito. Sabe, isso tudo está na mão de Deus, está na soberania de Deus. Se você ainda é senhor da sua própria vida, isso mostra que você não teve encontro com Deus. É interessante que Deus ele tinha plano para Paulo, né? Isso antes de Paulo até saber quem que era Jesus de verdade, né? O que era a igreja, e Paulo não sabia nada.
Outra coisa interessante também que eu vejo é que nessa nossa caminhada de querer ser usado por Deus, de querer fazer algo para Deus, a gente, de certo modo, nós somos muito entorpecidos, vamos dizer assim, pelos nossos próprios pensamentos, nossos próprios objetivos, né? Existe esse pensamento nosso próprio, de nós mesmos, isso aí estraga um pouco a nossa visão para com Deus, né? A gente vê lá no versículo 17, mais para diante, né? A gente vê Paulo, Deus usando Ananias para curar Paulo da visão. E é isso que eu estou dizendo, né? De um certo sentido figurado, Deus ele quer curar a nossa visão, aquilo que tem entorpecido, aquilo que tem tampado a nossa visão do que é do real desejo do Senhor. Toda vez que eu passo aqui eu mostro para vocês a fila, já está bem menor, né? A impressão que dá é que o povo vai tomando consciência, vai vivendo a normalidade. Bom, estou chegando aqui já no mercado, eu vou entrar no mercado, passar aquelas filas que vocês já viram, na volta a gente continua a conversar. Olha a fila do banco aí, enorme, tá vendo aí, ó? Isso é fila de banco, tá? Aquele mesmo jeito. Vamos sair no mercado, olha aí, tem até bastante carro, né? Dá uma olhada aí. Hoje muito carro. Tinha uma época atrás que eu pegava em casa, eu tenho um filme de Atos dos Apóstolos, né? Enquanto eu estava carimbando, fazendo qualquer coisa, eu deixava aquele filme ali. É um filme mesmo de Atos. E era impressionante, era maravilhoso a gente ver como os apóstolos viviam, como o apóstolo Paulo, como ele fazia a obra. É um negócio assim que eu vi aquele filme uma, duas, três, quatro. Mas olha, em Atos 9, capítulo 20 em diante, a gente vê o apóstolo Paulo se levantando para pregar o evangelho. Primeiro, a gente vê o encontro. O segundo ponto é a mudança de visão. E quem faz essa mudança de visão, quem transforma essa visão, é o próprio Cristo, tá? Então depois que essa visão ela é mudada, a sua visão é mudada, o próximo passo é o quê? É o desejo ardente de pregar o evangelho. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, Deus mudou a visão. E qual foi a primeira coisa que ele quis fazer? Pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo ao povo de Damasco. Ah, pastor, eu não tenho esse desejo todo de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Você sabe por quê? Quem sabe você não passou por esse processo. O processo de saber, de ter um encontro com Jesus, né, de verdadeiro, saber que Ele é o Senhor. Essa é a verdade, não adianta a gente fazer rodeio, sabe, irmão? A gente tem que falar a verdade para que você, aqueles que estão nessa situação, possa entrar pelo caminho da bênção. Ou quem sabe você já teve esse encontro com o Senhor e o que está acontecendo com você agora, amado, é que Deus está te levando para o segundo processo, que é mudar um pouco a sua visão, né? Ah, pode ser isso aí também. Olha, eu passei mais cedo e a polícia não estava lá no semáforo. Agora tem lá, deixa eu mostrar, porque eu puxar no zoom aqui, ó. Estão lá já. A partir de meio-dia, tá? Mais cedo eu fui, eles não estavam. Agora eles estão lá. É isso aí. Os policiais estão ficando espertos, né? Ao invés de vir de manhã, todo mundo, o pessoal está consciente, né? Então eles já estão vindo de tarde. De tarde, a partir de meio-dia, passou ali, crau! Um outro processo também, que eu estava já quase esquecendo aqui, está no versículo 19, de Atos capítulo 9. A Bíblia diz que quando Paulo ele foi curado, e que a visão dele foi modificada, ele teve um encontro com o Senhor, Deus trabalhou com a visão dele. No versículo 19, a primeira coisa que ele fez foi buscar ter um encontro com os discípulos do Senhor. Ó, é uma coisa assim que eu tava pensando aqui, uma coisa até natural, né? A gente já faz uma certa naturalidade, mas a palavra de Deus vai dando instruções, orientações para a nossa vida. Eu fico vendo pessoas dizendo assim, ó, pastor, eu quero tanto fazer missões, etc. Tá, mas aí eu vejo
as pessoas com as quais essa determinada pessoa se relaciona. Quer dizer, ela tem aquele momento de comungar, de sentar, de fazer planos, etc. Eu fico vendo a pessoa não tem no seu meio, né, de convivência, ninguém que tem esse amor por missões. Você vê a pessoa fala assim, eu tenho uma chamada para o trabalho pastoral. E aí você fica vendo um camarada que não sabe, não aprende nada de pastor, não se relaciona com pastor, não anda com pastor, não tem uma maior afinidade com o pastor. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Futuros pastores não estão andando com gente que fica jogando futebol o dia inteiro, ou assistindo televisão, ou assistindo Netflix, alguma coisa assim. Tá? Futuros pastores estão andando com pastores. O pastor está indo para culto na casa, o camarada está junto. O pastor está indo para o hospital tá junto. Tá? E missões é a mesma coisa. Futuros missionários, arde no coração dessas pessoas fazer missões, e essas pessoas elas estão com outros missionários. Amém? Isso aqui é mais um ponto aqui para o processo do chamado de Paulo, né? Vamos lá, só para a gente terminar aqui. Primeiro ponto é o encontro com o Senhor, você entender quem que é o Senhor. Eu estou finalizando sempre os vídeos aqui, né? Eu venho andando, nem chego aqui em frente de casa, estou em frente de casa. Deixa eu mostrar aqui meu portão. Então, o primeiro processo é o quê? Ter um encontro com o Senhor. Processo ponto 1, ter um encontro com o Senhor. Entender quem é Senhor, quem é que manda, não é você, não é suas ideias, não é seus planos, não é seus objetivos, é Ele que diz o que você vai fazer, para onde que você vai, é Ele. Se isso não acontecer, você não teve um encontro com o Senhor, porque o Senhor, olha o nome, Senhor, Ele é Senhor. E o segundo ponto do processo, sabe o que é? É a mudança da sua visão. Isso aconteceu com Paulo, né? Deus quer curar a sua visão. O terceiro ponto que eu tinha pulado é a sua convivência. A partir do momento que você tem, né, o próprio Espírito de Deus vai te levar, vai mover o teu coração. E se você tem uma chamada de missões, o teu relacionamento não é gente que fica aí focando de política o dia inteiro. O teu relacionamento não é gente que fala só de dinheiro, futebol, política, passa o dia. Hoje é todo mundo falando de política, né? E é impressionante, né? E quase ninguém fala de evangelismo, né? Se você realmente tem um chamado de Deus, outro ponto aqui que eu posso deixar, a pregação do Evangelho. Isso arde no teu coração. Você quer viver missões? Você tem um amor pelas almas, você tem um desejo de ver as almas recebendo a palavra. Arde no teu coração você ver as vidas recebendo a palavra de Deus. Tá bom? E se você está passando por esse processo, tá? Esse processo que eu já... Porque é processo bíblico, aconteceu com Paulo, aconteceu comigo, acontece com todo mundo que o Senhor está trabalhando, né? Processo de trabalhar o chamado. O último ponto é aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 13. Que o Senhor, ele chega, tá todo mundo ali trabalhando, a igreja inteira, mas o Senhor, o Espírito de Deus, ele chega e fala: separai para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado para eles. Tá? Então, chega o momento de Deus te colocar no trabalho certo, no lugar certo, fazendo o que é certo, aquilo que é a vontade dele, porque o que é certo não é apenas você fazer a obra de Deus, mas o que é certo é você fazer a vontade de Deus. Tá bom? Bom, vou finalizar meu vídeo aqui. Forte abraço para vocês. E é assim, esse é o processo do chamado. Tá bom? Até mais.